Começou, boa tarde pra você, porque começou, abram-se as cortinas do espetáculo. Olha, essa frase não é minha, né? Essa frase é do Fiore Gigliotti, quando começava a narrar futebol. Fiore Gigliotti, isso é muito antigo, ninguém sabe quem é Fiore Gigliotti. Ninguém. Mas eu fiz a missa de sétimo dia dele. Ó, deixa eu te falar uma coisa, obrigado! A gente tá começando Bendita Hora. O melhor programa da tarde. Por que é o melhor? Às vezes você pensa que eu exagero? Não exagero. Melhor porque só vem gente muito boa. Não é possível. Aqui só pode vir gente muito inteligente, muito simpática, muito bonita. Então é o melhor. Fazer o quê? Não, você pode dizer assim, tem um outro programa parecido, mas melhor do que esse? Não tem. E com muita humildade. Com muita humildade. Começando o programa de hoje, olha que beleza, nós recebemos Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio que é conhecidíssimo no Brasil, no mundo também. Aqui, ó, nossa, aqui já é sócio do programa junto com o Daniel. Aqui, ó, neurocirurgião. É o neurocirurgião, um homem que tem um canal, o maior canal de neurocirurgia do mundo. Do mundo, é verdade. Neurocirurgia BR. Obrigado, doutor. Obrigado. Dr. Daniel Bratão, olha aqui, gente, olha que timaço, olha aqui, ó, Dr. Daniel Bratão, nutrólogo, endocrinologista, uma das referências no Brasil, aí, ó, de medicina esportiva, de reposição hormonal. Esse entende mesmo, viu? Esse entende mesmo disso, quando esse assunto assunto sempre é assunto polêmico sobre sempre isso. Polêmico, sempre polêmico, né? Sempre polêmico. Onde tem saúde tem polêmica. Obrigado, doutor. Prazer é meu, pai. Obrigado. Olha, os dois sempre, uma agenda muito apertada desses dois, mas muito apertada, e eles conseguem, de repente, estar aqui com a gente para sai do consultório para vir aqui ajudar você. Isso é muito bonito. Olha, a coisa mais linda que eu vejo no médico é isso. Levar esse conhecimento e informação para as pessoas. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui, padre. Andrea Ribeiro Bratão. Esse sobrenome parece que ela é alguma coisa do Daniel. Só parece. Mas a Andrea é empresária, é uma assim, gestora e é diretora do grupo Instituto Bratão. E é importante saber que ela tem uma cabeça de empresária. Muita coisa para nos ensinar, muita coisa para nos falar, né? Ai, do Daniel, se não fosse não conseguia chegar onde a gente estava alcançando. Não, mas é verdade. Obrigado, André. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, mas obrigado mesmo por estar aqui. Olha, obrigado por ter aceitado. Olha, a gente falou semana passada com a André que ela vinha, ela tá desde semana passada pensando. Mentira, gente, é porque a gente colocou ela aqui, ó, sem ela saber. Uma surpresa, mas uma surpresa boa, tadinho, né? Estar com o senhor é uma delícia, pai. Obrigado. E o Railson Araújo. Railson, obrigado. Railson é teólogo, catequeta. Você sabia que existe essa? Não catequista, catequeta. Eu acho importante que as pessoas saibam disso, que é um título na igreja muito antigo, desde o início do cristianismo aí. Obrigado, viu? Obrigado, padre. Obrigado mesmo, viu? Você está aqui com a gente, muito bom, para nos ajudar a fazer o programa. Agora veja só, olha que vergonha para nossa produção. Quem trouxe pão de queijo hoje foi quem? Dr. Daniel, que fez o pão de queijo. Pois é. Ficou bom e a André foi depois botou na geladeira. Esse era um segredo, né? Era um segredo. Por isso que até hoje eu não aceitei convite de almoçar na casa. Vai ter alguma coisa congelada, né? É verdade. Olha, mas ó, pão de queijo bom aqui, ó. Olha aqui, ó, o pão de queijo nós vamos comer daqui a pouco. Já tá aqui, esperar que você servir o café. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pão de queijo. Dá uma duplinha. Alguém vai comer 2 pão de queijo. Tem café sim, tem café daqui a pouco. Só que esse café tá muito pouco. Vamos lá, vamos ver o pensamento do dia aí pra gente começar com os nossos filósofos. O dinheiro não traz felicidade, mas pelo menos ajuda a pagar as contas da terapia, é verdade. Felicidade não traz, mas quando você estiver muito triste, vai no terapeuta e paga as contas lá. Diz que o dinheiro, essa coisa do dinheiro, né, existe uma pesquisa, né? Você pode ter o quanto dinheiro for, que ele não vai trazer mais do que aquilo que de repente você, um tanto que você já consegue. Então, não é o fato de você ter mais dinheiro que vai fazer você fazer mais coisa. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, se eu fosse como os bilionários e tal, eu ia fazer isso. Não.
de repente a pessoa faz a mesma coisa que você faz com menos dinheiro, né? Com menos dinheiro. E geralmente é a simplicidade que dá essa sensação de felicidade e leveza, né? Tanto que a gente vê que muitos bilionários, né, pessoas ricas, importantes, o que elas mais queriam é fazer coisas simples. Queria dar um passeio no shopping, andar num parque, andar sem ficar tranquilo e não consegue. E isso, né, essa abstração dessa liberdade, né, que é o que muito dinheiro pode trazer, faz com que as pessoas acabam entendendo que o dinheiro não traz essa alegria toda. Você sabe que essa coisa, né, dessa simplicidade de uma vida simples, que não encontra pelo dinheiro, encontra justamente por opções que a gente que a gente acaba fazendo na vida, né? Porque as melhores coisas a gente faz de graça, né, padre? Dar risada, ficar com a família, né? A gente curte um momento na mesa, né? Em casa a gente tem muita regra da mesa, de fazer tudo na mesa. Isso é de graça, né? As coisas que realmente fazem sentido na vida da gente, nós ganhamos como dom que vem de Deus. Exato, exatamente. Não vem, como presente mesmo de Deus, né? A gente que vai arrumando coisas, penduricalho na vida da gente, que a gente vai criando necessidade. Aliás, o marketing é isso, né? Você cria essas necessidades para depois vender, né? Exatamente. O ruim é um país como o Brasil, né? Porque quando tem muita carência também é complicado, né? Uma das principais causas de transtorno de ansiedade e depressão é a falta de dinheiro para pagar a conta, né? Se a pessoa não tem uma moradia adequada, não tem uma saúde adequada, não tem uma educação adequada, pode ser simples como foi, muito difícil conseguir, né? Você falou uma coisa interessante. Não é só isso, mas a desigualdade também é uma coisa muito... Países como o Brasil, Índia, que tem gente muito rica e gente muito pobre também, né? Isso é muito... Eu como neurocirurgião, trabalhei muito em emergência, né? De serviço público. É uma das piores situações da vida, você vê um pai com a possibilidade de tratamento e não ter aquele lugar para prestar assistência, porque não tem. Você tem que transferir para outro lugar e não tem vaga, né? Então a gente com a saúde tem esse aspecto que o dinheiro acaba lidando tanto, né? Porque às vezes para a necessidade básica tem gente que não tem acesso. É cruel, né? Educação, saúde é muito difícil. Nesse sentido, não traz a felicidade, mas pode trazer paz. Né? Pode trazer paz, uma segurança. Uma segurança, né? Essa qualidade de vida, dentro da perspectiva cristã, a vida em abundância, a vida plena, né? Não só sobreviver. Tem muita gente que acaba apenas sobrevivendo, vai existindo ali, driblando ali os boletos, os perrengues da vida, mas ter vida plena é muito mais que isso. É importante que a gente possa ter condições, pelo menos básicas, de viver bem, né? De viver bem pra gente. Essa igreja católica é interessante porque é o que gera paz. Porque o que é ansiedade, né? A gente tem um olhar para algo que não aconteceu ainda. Então, quando a gente começa a olhar para o futuro, esse futuro ainda não aconteceu, a nossa cabeça abstrai do presente, se conecta com o futuro e a gente fica no e se? E se eu não pagar a conta? E se eu não conseguir pagar o aluguel? E se eu não pagar minha conta? Aí essa coisa no fundo, e onde está essa ansiedade? Lá no subconsciente, que é o que a neurociência chama de alma. Porque é um fantasminha, né? A gente não vê, mas sente. Tá lá. Agora, o que toda a emoção, né? O que ela remete a gente? No fundo, é o medo da morte. No fundo, quando a gente desenrola isso... lá atrás, a raiz, tá lá. É o medo da morte, de não pagar a conta, de não conseguir comer, de não conseguir suprir e morrer de fome. Né? E aí, geralmente, é onde que fica o olhar do ser humano, no futuro, né? Na ansiedade. E quando a gente se desconecta do presente e vai para o futuro, a gente está vivendo um tempo que ainda não existe, que a gente não sabe o que vai acontecer. E teve uma pesquisa interessante de um centro norte-americano, não recordo o nome, eles mapearam de cada 10 coisas que o ser humano pensa e se 6 delas não tem a menor chance de acontecer e é onde fica preso esse pensamento. Gente... E onde que isso se conecta com a religião, que eu acho fantástico. O que nos afasta de Deus é quando a gente se desconecta do tempo presente. O fato de a gente não estar no tempo presente, a gente não se conecta com Deus. A gente vive em um tempo que não existe. Não, nem pra frente não existe, pra trás... E o pra trás já aconteceu. Não existe. E esse olhar excessivo pro futuro nada mais é do que a própria ansiedade, padre. Olha quanta sabedoria. Deixa eu falar, Mauro, esqueci de falar pro pessoal participar com a gente aqui. Ô, gente, aqui, ó, você pode participar aqui com a gente, atenção, através do YouTube. Como que você faz? Você vai participar com a sua opinião, com a sua pergunta e com a sua sugestão. O que você quiser escrever aí para eu ler aqui pro pessoal aqui, ó. Entra no YouTube para assistir, pode assistir ali, você pode estar assistindo na televisão, pode estar assistindo entrar no YouTube pelo seu computador ou celular, e ali coloca youtube.com/benditahora, youtube.com/benditahora. Colocou ali, você vai ter o chat ali do lado, você vai escrever, vai começar a escrever ali, ó.
escreve pra gente, eu vou ler aqui pro pessoal a sua participação, tá certo? Vamos lá, hoje é o Dia Nacional da Engenharia, então parabéns a todos os engenheiros, né? Todos os engenheiros e engenheiras, ó. Baseado nisso aqui, a nossa enquete vai perguntar pra você aqui, olha que interessante. Você prefere morar em casa ou apartamento? Olha aí, ó. Você vai votar no Instagram, @Programa Bendita Hora. Atenção, vamos ver hoje o que o Brasil prefere. Casa ou apartamento? Atenção, no Instagram, você vai aí entrar no Instagram, @Programa Bendita Hora. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Mas você morava... A vida inteira em casa, lá em Salvador. Em Salvador, Depois, meus pais foram para apartamento, eu só moro em apartamento hoje em dia. Você preferiria o quê? Casa? Casa, eu acho que você tem que ter muito dinheiro, viu? Porque o negócio é o custo, é a manutenção, né? A segurança. Segurança. Quando a gente fala aqui em São Paulo, a primeira coisa que vem na cabeça é segurança. Segurança, mas tem os condomínios fechados, mas os valores mas são... Mas aí também é um problema de essa coisa do custo, né? Do custo. Você mora onde? Apartamento também. Apartamento também. Mas já morou em casa? Já morei em casa. Era bom? Era bom, mas essa questão da segurança pesa bastante. Aqui em São Paulo, a primeira coisa é esse negócio. Meu Deus do céu. Quando eu viajar, como é que eu vou fazer? Exatamente. E tal, aquela coisa toda, né? Você morou em casa? Não? Em apartamento, não, né? A minha infância foi em casa, né? Igual o Júlio. Depois minha mãe também mudou para apartamento e ficamos em apartamento. Aí quando eu casei com a André, fui morar em casa. Eu amo casa, gente. Eu sou apaixonada por casa. E aí você foi morar em casa porque ela queria morar na casa. Ela queria morar em casa. Aí a gente morou até 4 semanas atrás. Mudamos para apartamento. Por segurança. Escolhi o apartamento por segurança em relação aos filhos, né? Mas se fosse para escolher assim, seria casa, com certeza. A minha vida inteira morei na roça, então não tem apartamento na roça. Mas depois na roça, depois lá em Lavras em casa também. Eu sempre olhava para apartamento e falei, meu Jesus, que coisa horrível, como que a pessoa... eu também. Você imagina, quando a gente mora em casa, você sai e está no quintal. E na frente você está na rua. Olha que coisa mais impressionante. Então, você brinca na rua e tal. Quando eu vim para São Paulo, eu morei na casa paroquial também de São Judas, casa paroquial. Mas aí depois, antes disso, eu morei em convento. A vida toda eu morei e convento, mais ou menos, aquela casa enorme, e os quartos, celas, né, que a gente chama, né? Celas, Depois casa por aqui em São Judas. Agora hoje eu moro em apartamento, Mas os apartamentos hoje, eles não dão mais essa sensação de ficar preso, né? De ficar preso. O pessoal tem esse conceito mais aberto, sacada, tem luminosidade. Tem isso, né? Acaba... mais, é verdade. Vamos ver, dá licença então, não como pão de queijo antes. Opa! Vamos comer o nosso pão de queijo daqui a pouco, mas antes tem as notícias, vamos lá. Primeira notícia aqui, as promessas e os perigos da soroterapia. Isso é assunto pro doutor Daniel. Olha, o doutor Daniel aqui, ó. Sorinho da beleza, Soro da beleza, soro da imunidade, soro do sono, soro da performance. A soroterapia promete um cardápio extenso de soluções rápidas para o problema de saúde ou apenas insatisfações estéticas de pacientes. E está bombando nas redes sociais com diversos relatos de quem é defensor do método. O Rodolfo, quando eu não assisto o Fantástico, o Rodolfo contou que o Fantástico desceu a lenha na soroterapia, né? Falou. Como desceu a lenha? O Conselho de Medicina. Foi. O CREMESP fez uma ação, investigou mais de 20 clínicas. A minha foi uma delas. Foi mesmo? Eu falo que eles foram até lá e fizeram a visita. E fizeram a avaliação, né? Foram lá para poder... O CREMESP. O CREMESP. Recebi uma São Paulo. Recebi a doutora Leila, foi a fiscal, foi até lá para poder perguntar. E o que eu vejo, né? É a promiscuidade como isso está sendo colocado. Sei. Porque a gente falar que uma suplementação de vitaminas e minerais, ela não tem evidência, porque o tratamento endovenoso ele é uma via D. Então, em vez de você tomar via oral, você pode tomar ele endovenoso. A depender do quadro clínico, a depender de uma síndrome desabsortiva que o paciente tem. Então, a depender desse quadro, a gente pode sim fazer. O que acontece é como as pessoas estão distorcendo isso, e aí eu concordo com o CREMESP, com o que eles estão fazendo, que até eles pontuaram clínicas que têm cardápio, como se o paciente tivesse,
né, condições de escolher o que ele quer. Eu quero emagrecer, eu quero melhorar minha parte cognitiva. É o exagero. É o exagero. Então, assim, o tratamento endovenoso, né, com vitaminas, ele tem resultado. Isso é né? uma coisa da mais mesmo porque se né? fala assim, a vitamina não... Suplementar uma vitamina não tem resultado, então a gente está falando que o via oral também não tem, o endovenoso não tem, nenhuma outra via tem. E isso existe, porque a suplementação de vitaminas combate lá na essência o excesso de radicais livres, que pode gerar uma série de doenças, né? Eu até estava lendo depois que eu vi essa reportagem, e por coincidência dá para correlacionar com o Júlio, eu vi um artigo de 97 onde eles falavam do trauma crânioencefálico, que tem uma liberação de ferro excessivo, e isso pode aumentar o número de radicais livres e piorar o trauma crânioencefálico. E uma das sugestões nesse artigo antigo, não sei, Júlio, se é real, né, hoje em dia se já não foi atualizado, eles falavam de usar quelantes de ferro, né, no trauma crânioencefálico para não ter uma piora do quadro neurológico do paciente. Então, assim, isso tem repercussão na vida do paciente? Tem. Então, assim, o tratamento endovenoso, ele ajuda, auxilia demais. O que a gente não pode fazer? E eu sou totalmente a favor do que o CREMESP fez. Criar um cardápio para isso, prometer um resultado, criar protocolo para isso. Isso é totalmente errôneo, porque não quer dizer que um soro com determinados componentes vai ser bom para a minha saúde, vai ser bom para a saúde do Júlio, do Railson, vai ser bom para a sua saúde. A gente tem que entender que o tratamento endovenoso ele tem que ser direcionado, personalizado, e tem que ser muito mais do que isso, acompanhado, que é o que a gente faz. Acompanhado. Então, uma das coisas que a médica apontou, ela falou assim, você não tem nenhum cardápio? Não. Aí ela falou assim, e como que você sabe o que você vai fazer? Eu falei, aí é de acordo com cada paciente. Ela, mas o que você tem aqui? Aí eu mostrei para ela, eu falei, eu tenho uma lista de vários, né, algumas vitaminas, alguns aminoácidos, enfim, direcionado para cada paciente eu vou entender. E como que eu acompanho isso? Faz o soro, repõe esse tratamento endovenoso, faz exame, reavalia o paciente e acompanha de perto. E quem são os pacientes mais candidatos? Aqueles que têm problema na absorção, pacientes bariátricos, pacientes que não têm uma alimentação adequada, pacientes que têm uma desbiose intestinal, têm um desbalanço da flora intestinal. Não tem como, esse paciente, por mais que ele se alimente bem, esse desbalanço da flora intestinal vai fazer com que ele não absorva. Então, esse paciente é um candidato a gente mudar uma via e achar uma outra via de reposição mais efetiva? Sim. Isso começou, padre, lá nos anos 60, no John Hopkins, em Baltimore, com o Dr. John Mayers, que ele via que pacientes que tinham problemas de absorção, ele fazia a infusão, era o Vitamin Drops, acho que era esse o termo. E ele fazia essa infusão endovenosa nos pacientes e observava melhora. A gente vê, entendeu? Tem pessoas que de repente, até uma coisa básica, né? As pessoas às vezes não adianta tomar o ferro por suplemento oral. Você precisa de ser endovenoso, às vezes. O que acontece muito... Eu sou delegado da Associação Médica Brasileira, né? E da Associação Paulista também. Então, o que acontece? Tudo na medicina tem que ser baseado em evidência. Então, o Rodolfo já gosta de polêmica, esse traz só os temas quentes para cá, né? Esse é o tema da vez, né? O que acontece? Durante a pandemia, muita técnica completamente equivocada do ponto de vista científico foi feita para ganhar dinheiro na medicina. E o Conselho viu isso. Observando isso, passou aquele boom, está começando a se colocar os pontos nos is. Claro que aplicar uma coisa venosa funciona, ninguém tem dúvida disso, né? Mas como você oferece isso? Como você faz isso? O doutor estava falando, você acompanha isso? Como você acompanha? Eu sou neurocirurgião, não tenho noção do que faz o nutrólogo, do que faz. Aí o que acontece? As sociedades têm se organizado e ver quem vai fazer, como vai fazer. É muito lucrativo. Então, muita gente foi sem formação e sem treinamento para isso e tem vendido como soro da imunidade, soro da beleza, e com carimbo dizendo eu sou médico. Então, o Conselho fez a especialização. Foi bom Daniel botar isso para dizer quem não deve, né, vai mostrar todas as coisas. E mais do que isso, né? O Conselho, né, é aí que eu falo que os médicos eles têm que se unir para poder levar, né, uma condição melhor para o paciente. Por quê? O médico, né, eu vejo o Conselho às vezes, vamos proibir. Eu acho que tem que ter, como se diz, tem que ter critério para ser feito. Por quê? Tem enfermeiro fazendo, tem biomédico fazendo, tem dentista fazendo. Então, quer dizer, aí assim, a gente coíbe o médico, mas isso continua chegando lá na ponta para o paciente. O grande fator é ter evidência científica, porque o que acontece? Eu posso dar 1000 explicações teóricas e não comprovar que para cada caso aquilo funciona. Sim. E aí dentro da medicina é sempre difícil ter evidência científica, debater o tema, mas eu acho assim, que é o momento de se fazer isso. Não é à toa que mais de 20 fiscalizações, a grande maioria eles encontraram irregularidades,
pessoas sem informações técnicas para fazer. Esse é o grande problema, sem informação, né? Sem e o conselho é uma autarquia, é que nem falam, né? Com o juiz não se discute, né? Então ele é uma autarquia técnica que dentro desse sistema polêmico, como esse tema é polêmico, se entre rede social vai ter famoso fazendo, vai ter isso, aquilo. Mas isso funciona mesmo? Quais evidências científicas que se tem, né? Só argumentar e ser eloquente não basta. Tem que ter evidência. No Covid, a gente viu catástrofe sendo feita sobre isso, o médico falando, isso funciona, isso tal, explicava, acontece com a célula. Comprovou, não comprovou. Né? Caiu em CPI, caiu resolvendo o processo por conselho, pessoas perderam, até o CRM foi suspenso, porque falavam soro da imunidade, toma esse soro, você não vai ter Covid. Isso é um absurdo do ponto de vista científico. E dando carimbo, eu sou médico. Aí, realmente, eu acho que esse é o momento legal mesmo de se fazer trabalho. Mesmo porque fazer trabalho nessa área é complicado e não tem interesse. Porque a gente vai, né, se a gente for pensar hoje, uma visão, se a gente for puxar, tem vitaminas que as revisões literárias falam, não tem evidência de. Mas são revisões, não fizeram um estudo randomizado, não tem um estudo robusto, mas não tem interesse também em ser feito. Né? O estudo da gestrinona agora, ele está sendo patrocinado pela iniciativa particular mesmo, privada. Por quê? Para poder mostrar o uso de gestrinona em endometriose. E está tendo resultado. Né? Então, assim, não há evidência, não tem, como se diz, interesse, muitas vezes, de se promover isso. Que a via endovenosa ela é muito melhor do que qualquer outra. Claro, no hospital, quando a gente precisa de uma resposta rápida, você promove. Agora, a gente precisa entender, o que eu estou colocando ali vai gerar um potencial benéfico, maléfico, ou não vai fazer diferença na vida do paciente? Porque, por exemplo, paciente bariátrico, que fez lá o bypass, esse paciente, dá para suplementar ferro por boca para ele? Não dá, é impossível. Esse paciente não vai conseguir, entendeu? Então, esse paciente vai precisar de uma via mais efetiva e você vai acompanhando e vai tabulando esse paciente de perto. E tudo eu acho importante que lembrar aquilo que você lembrava, doutor, lembrar. O acompanhamento é importante, a pessoa acompanhar e não se transformar, não transformar essa coisa da medicina num grande festival. Um comércio. Um grande festival. E tem um princípio, padre, que assim, a relação médico-paciente, ela é única. Isso. Então, assim, é muito difícil individualizar o caso. O conselho, tudo isso, ele faz regulações e vai ter... São balizas. São balizas, mas sempre tem individualidade. São balizas, eu acho que é importante, sim. E aí vai dar credibilidade, a gente vai vendo assim, ó, o médico que trabalha assim, o outro médico que trabalha dessa forma. E eu acho que o excesso também, você lembrava, né, de repente, teve um monte de profissional começa a fazer que não é médico também. O acompanhamento, né? Eu acho que o paciente, graças a Deus, lá na clínica, a gente tem muita indicação. E isso já diz por si só, né, o comprometimento com a saúde do paciente, que ninguém indica algo ruim, né? Então, é importante você buscar quem é a clínica, quem é o médico, né? Quais são os pacientes, tem feedback, tem ali pacientes reais. Eu acho que isso tudo conta para o paciente, né? Reais, né? Porque em toda área existe a mentira e existe a verdade. Mas a verdade funciona também, né? Pra você ter ideia, eu brinco com um caso meu que é real, né? Eu tenho quase 1 milhão de seguidores no YouTube. Aí o paciente chegou, não, eu vim aqui porque você é o melhor. Eu fiz, por que eu sou o melhor? Porque tem mais seguidor. Métrica totalmente distorcida, né? Hoje os seguidores são comprados. Né? Comprados. Então, assim, pra mim, o mais importante, eu sou mulher, quando eu procuro uma médica ginecologista, quando eu sempre procuro, cadê os pacientes reais? Cadê as indicações? Eu acho que isso é importante. É verdade. Hoje tem muito curso na internet, te ensina em 2 dias trabalhar com terapias injetáveis. Gente, não é assim. Para você entender, para promover um tratamento, quanto você tem que estudar? Né? E vou falar, padre, por mais vezes que a gente estuda, quanto mais você estuda, mais você contraindica. Mais você contraindica. Assim, que esse é o tema da vez, sabe? A questão de reposição hormonal é o tema da vez, né? Antes era só doença, né? Hoje cada vez mais saúde. Na minha área, porque eu lido muito com neurocirurgia, doenças, mas é o tema que vai gerar polêmica, vai gerar debate e vai crescer muito, né? Vocês dão licença? Eu sempre fico com... Vou falar uma coisa que de repente... Porque eu gosto muito de que a gente tenha caminhos para a gente evitar a doença. Exato. E a gente sabe, sou eu que estou falando, não são os médicos. A indústria farmacêutica detesta isso. Detesta. A indústria farmacêutica não gosta de que a gente evite doença. É bom ter doença. Eu que estou falando. Para o hospital e para médico também. Estão tomando café ótimo, já. Agora vamos tomar. E continua o debate aqui. Continua o vídeo. Doutor, pode ter um guardanapo. prato.
A gente devia servir primeiro pra André aqui. Não, eu vou ser indelicada, eu não gosto de pão de queijo. Nossa, que ofensa. Eu como dela. Eu não fico mais aqui. Quem come aqui é o doutor. Eu não fico mais aqui. Ela falou pro Brasil inteiro que não gosta de pão de queijo. Agora mineiro. Ó, Não, tira humilhação, insulto. e eu morei em Minas. Você não tem Itajubá. vergonha de Piora a história. É mineira. Olha, doutor. Eu não vou comer não, mas o meu é o oposto, porque eu não sei parar. Não, doutor. Então, o meu foi melhor que a desculpa que eu dei. Você, vou doutor, pegar. pode comer, né? E o insulto que a André fez hoje, falando não gosta, você podia ter falado, não, hoje eu não vou Pois comer é, pão de queijo. verdade. Eu não gosto. E tá bom o pão de queijo, tá bom. Vamos comer. Aqui, o problema é a gente conversar Maravilhoso. com a cheia. Bom mesmo. Combina com Aí, ó. Anúncio da TV italiana gera revolta em católicos por mostrar freira comendo batata gira para a comunhão. A Associação de Telespectadores Católicos acusa a Amica Chips de recorrer à blasfêmia para aumentar as vendas. Eu não vi a propaganda, você viu? Eu vi, Fala pra gente. eu vi. Então, da propaganda, chegou o momento da comunhão, e aí uma freira adentra ali na fila da comunhão, e quando o sacerdote vai entregar a hóstia, ela escuta um barulho de alguém mastigando as batatinhas. E aí a cena volta para uma freira, que é essa freira que está ali no fundo, comendo as batatas. Só que quando a câmera volta para a fila da comunhão, o padre vai colocar a mão ali na âmbula e ao invés de hóstia tem batatas dentro da âmbula. E aí que a coisa fica um pouco tensa, porque, claro, mexe com o imaginário religioso, com a sensibilidade religiosa. E, enfim, então, embora toda a Europa atravesse um pouco essa questão de uma crise de fé, mas ainda temos resquícios de fé ali ainda, né? Na Europa, sobretudo na Itália, Portugal, não é? Na França, né? Mas ainda tem inúmeros religiosos ali presentes, então... E quando você toca no elemento religioso, sempre gera polêmica. Com certeza. Qualquer religião, ela precisa ser respeitada, porque o jeito de celebrar qualquer... cultura religiosa precisa do respeito, porque você pode ferir ali suscetibilidades muito graves assim, né? Para nós católicos, a comunhão, de repente, a pessoa não pode, às vezes, o senso comum não alcança isso, mas para nós católicos, a Sagrada Comunhão não é só um pão, não é só um símbolo, não é um símbolo de Jesus, mas é verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade. Então, é uma coisa que não tem brincadeira, que não tem porquê, não existe isso. Porque às vezes o publicitário pode até fazer uma boa intenção. Se ele tivesse feito uma coisa com água benta, não teria problema. Um comercial de água, de repente de água. Aí, de repente, brincasse com aquilo, fosse uma água benta e tal, não tem problema. Isso é um sacramental, não tem problema isso, é água benta. Agora, o sacramento da Eucaristia, aí ele tocou numa coisa muito séria, muito séria. E aí eu acho interessante ter sido levantado todo esse protesto para que as pessoas pudessem tomar consciência disso, E pensar também que a gente tem que respeitar o véu do muçulmano, que a gente tem que respeitar, né, o jeito que o outro celebra, que a gente tem que respeitar o Hare Krishna que dança na rua, que a gente tem que respeitar o budista que anda com uma roupa alaranjada e fala da sua fé. Então tem que ter esse respeito, né? Exatamente. E foi interessante também, nesse ponto, que foi a própria associação que regulamenta mídia, propaganda, que acabou tirando a propaganda do ar. Então, claro, houve a manifestação dos católicos, mas a própria associação entendeu que feria princípios. Então ela foi tirada do ar? Foi tirada do ar. Inclusive, foi até difícil para encontrá-la. Né, que eu queria assistir e na matéria publicada pelo Jornal Extra não tinha. Não jogava pro link. Tem só a foto dela tem a ali. Foto. Só a foto dela ali. Então, eu acho que não é rigorismo, eu acho respeito pela tradição religiosa, porque cada um celebra de um jeito, cada um celebra. E eu digo, o respeito que a gente tem que ter pela cultura religiosa deve ser tão grande que isso é a melhor forma da gente evitar as intolerâncias religiosas.
No Brasil nós temos um caso sério ainda da intolerância em relação às religiões de matriz africana. As pessoas ainda brincam, por exemplo, com a oferenda que eles fazem. O pessoal chama normalmente de macumba, né? Mas macumba não é aquilo, mas aquilo é um ebó. O instrumento, né? É o instrumento, aquilo é um ebó. As pessoas brincam com aquela... chuta que é macumba. Isso é uma falta de respeito. Assim como eu me vejo ferido quando tem uma propaganda que faz brincadeira com a comunhão, uma pessoa do candomblé, da Umbanda, vai também se sentir ferido quando se faz aquilo. Então a gente não brinca com esse tipo de coisa que fere suscetibilidades, né? Exatamente. É interessante, eu não sabia que era desse jeito, não. E até em relação a esse comportamento da mídia convencional, em relação aos elementos religiosos, até mesmo o Brasil, que é um país majoritariamente cristão, bastante católico, interessante que sempre que tem cobertura sobre a festa de Corpus Christi, dificilmente você vê ser noticiado da seguinte maneira: celebra a presença de Jesus na Eucaristia, fala que simboliza a presença de Jesus na Eucaristia, verdade, né? E na verdade não é. Para o fiel católico é Jesus na Eucaristia, Jesus, não é que simboliza. É Jesus. E aí não entra nem questão, é ou não é? Não é isso. É na concepção. É a crença. É a crença. Que você acredita, né? Olha, eu estou querendo revogar mais um pão de queijo? revogar a presença da Andrea nessa... Por causa do pão de doutor queijo. também, viu? O doutor não comeu, ele não... Minha desculpa foi melhor, né? Não, foi melhor. Demais, né? Melhor. Doutor, próxima vez, deixa só ele vir. Eu, Railson, doutor... Oh, meu Deus. Atenção. Mesmo com a Andrea fazendo essa desfeita, ela vai escolher a música que a gente vai encerrar o programa hoje. Uma música que você gosta. Vamos lá. Nossa. Uma música que você gosta, porque... Ajuda, Daniel! Escolha você! Eu não sou romântica. No programa passado eu saí como a... Antirromântica. Exato. Aí esse daqui, só porque eu não como pão de queijo. Então, é verdade. A gente tá com o anticristo na mesa. É verdade. É verdade. Uma música que você gosta? Eu também não escuto música, não padre. Escuta eu passo a vez. Eu sou um ser anormal. Eu não assisto Tem uma música que você gosta, Railson? Agora eu... tá vendo? Vamos ver. Ai, meu Deus. Aí, ó. Que música você gosta? Que música você gosta? Vamos lá. Nada. Jesus is King. Sei lá. Que difícil. Aí, ó. Pronto. Doutor. Jesus is King. Daniel, ele acorda escutando música e dorme quem canta esse? música. Sei lá. Rodrigo? Jesus King. Sei lá. É o que? Um grupo americano? Um grupo americano. Jesus King, que é um... Arruma aí, viu? Negação os dois pra música. Ai, meu Deus. Não, que o Fui pegou aqui com a calça curta. Exato. Olha. Vamos lá, a gente vai pro intervalo, a gente volta rapidinho. Daqui a pouco eu leio tudo o pessoal mandou aqui. Estamos de volta aqui, olha, atenção, quem tá com a gente aqui? Railson Araújo, teólogo, catequeta, aqui com a gente. Obrigado, Railson, Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião aqui ó, com a gente. Obrigado, viu? Obrigado, Dr. Daniel Bratan. Foi o único que trouxe o pão de queijo do meu comigo, Railson, porque temos duas pessoas aqui que não gostam de pão de queijo. Brasil. Andrea Ribeiro Bratan. Não quis escolher a música, não quis comer o pão de queijo. Vai ser cancelada. Mas pode cancelar, tira. Cancelado. Doutor Daniel Bratan, aqui, ó. Aqui, ó, gente, muito obrigado pessoal que tá participando. Maria de Lourdes, Malu, boa tarde a todos. Maria Salomé falou boa tarde, sua bênção, Padre Juarez, adora todos da mesa. Boa tarde a todos, a Elizabeth dos Santos. A Delma respeita acima de tudo. A Maria Salomé, esse pão de queijo foi o Padre Juarez que fez? Não foi não. Tá esperando o seu. Eu vou fazer o meu, que o meu é muito bom mesmo. O meu é muito bom. Boa tarde. E a Tânia Lígia aqui, ó. Olha aqui, olha o que a Tânia Lígia falou. Olha aqui, ó. Presta atenção. Isso foi feito pra Andra. Boa tarde, padre. Recusar pão de queijo é um crime. Olha. Meu Deus, agora eu fui cancelada, né? Então uma pergunta aqui, ó, da Delma pros médicos aqui hoje. Porque vocês falaram sobre a questão do CRM, do CREMESP e tal. Como saber se um médico é responsável? Só o registro no conselho é suficiente pra gente confiar? O médico tá ativo? Disso? Não, pra confiar, como que você sabe que ele é confiável? Padre, aí... Tem alguns detalhes. Assim, cada área tem as suas especificidades. As áreas mais antigas, porque essa área
da reposição, neurologia é uma área muito nova, né, da medicina. É a neurocirurgia. Como você confere? Entra no site do CREMESP, bota no Google e tem um registro de especialidade. Então, você entrar lá, Júlio Peleira, CRM 163-113. O RQE do lado. Aí tem o RQE. Júlio é especialista nisso. RQ que chama? RQE. É o registro da especialidade. Ah, da especialidade. Tem médico que não colocou ainda, porque você tem que mandar para o conselho para ele conferir. Tá. Então, tem essa falha. Mas a grande maioria já colocou e está lá do lado. Para mim, a área é neurocirurgia. Existem áreas que não têm uma especialidade tão consolidada. Então, tem profissionais que têm alguns outros tipos de treinamento. Mas o ideal é dessa maneira. E outra coisa é o Lattes. Hoje em dia, você bota o nome da pessoa, entre aspas, no Google, escavador, currículo Lattes, você vê se ela formou em medicina, onde formou, quando formou. E até se tem processo judicial, desse jeito você encontra, né? Tem médicos. Ainda, volta e meia a gente vê... É que a gente vê na medicina, é engraçado, a gente vê as duas coisas. A gente vê colegas com um monte de RQE, e com uma prática ruim, vê outros colegas que não colocaram ainda com uma prática excelente, e vê o melhor, que é o que colocou tudo e tem uma prática excelente, que é onde que é o conselho quer chegar. Volta e meia a gente fala assim, descobriu um médico que é falso e tal. Como que eu não consigo entender como que o médico consegue entrar no hospital, trabalhar como médico falso, essa coisa toda. Padre, assim. por incrível que pareça, quantas vezes eu entrei em hospital, já sendo médico, mas só de você colocar um jaleco, ninguém pergunta. Engraçado, tem hospitais públicos que ninguém lhe barra. Né? Então, assim, já aconteceu de entrar, esquecer crachá, e ninguém vai lhe barrando, você vai entrando. Então, assim, hoje, hospitais grandes, né, eu brinco, as boas casas do ramo, exige um pré-cadastro do médico. Você tem que apresentar toda a sua documentação. O hospital tem regulamentação de entrada e de saída. Então, assim, os hospitais particulares têm uma barreira muito maior para que isso não ocorra. Agora, no privado, né, no consultório, às vezes é muito difícil, porque o CREMESP não consegue, né, monitorar de uma forma ampla. Só que existe até para consultório, lá no CREMESP, quando você abre um consultório, abre um local para você atender, existe como se fosse um CRM do seu consultório. Consultório? E aí você abre, você registra o seu consultório lá. Registra o consultório. E aí também. você pode conferir se esse consultório, tá tudo dentro das normas do conselho. Exato. Não só isso, né, padre? Eu acho que a gente, como paciente, vocês como médicos, dão essas orientações que são mais específicas. Eu, como paciente, né, eu acredito muito na questão da prova social. Vai lá no Google. O Google tá ali, ó, colocar o nome do médico. Vai no próprio Instagram ver se tem prova social, porque o Instagram, né, com as páginas todo ali, com as fotos, família, mas vai procurar ali prova social. Isso garante muito para quem é paciente. E tem outra coisa, padre, além desses detalhes extremos, tem, por exemplo, sou neurocirurgião. Tem cirurgia que eu encaminho para outro colega. Teoricamente, pela lei, pelo conselho, eu poderia fazer todos os tipos de neurocirurgia. Você fala, eu não sei. Mas essa é muito complexa. Para mim, tem um colega meu, eu trabalho no hospital, que tem um colega que atende que vai fazer melhor do que eu. Por que eu não vou encaminhar? Então, tem muita coisa na medicina que é o bom senso. Por isso que ela falou da prova social, ver os pacientes. Porque envolve dinheiro, né? Se eu opero, eu ganho. Se eu não opero, eu não ganho. Então, você tem... Mas, acima disso, tem o bem-estar do paciente. O bem-estar do paciente. Não é o que eu faço de rotina. Porém, alguém faz muito melhor que eu. Então, eu vou pedir para você acompanhar lá. Muito bem. A André está tentando se redimir, mas... Vamos lá, vamos mais uma notícia aí. Empreendedorismo na saúde é tema de artigo. O artigo aborda o empreendedor na ciência como instrumento para desenvolver novos conhecimentos, produtos e serviços que, aplicados no cotidiano, melhoram a qualidade de vida da população. Muito bem, dona Andrea. Você é a CEO lá da clínica, né? Que faz tudo isso, né? Sim. Que organiza tudo isso. Essa coisa de transformar a saúde, o atendimento em algo mais moderno, em algo mais eficaz, é uma proposta que vem ajudar na medicina, no tratamento também. Olha, padre, eu sou apaixonada pelo serviço bem feito. Eu acho que hoje falta muito em relação à saúde, assim, nas clínicas, né? Hoje o médico, ele tem a possibilidade de trabalhar no pronto-socorro, numa unidade hospitalar, e tem a opção dele ir para a clínica. Sei. Hoje nós fazemos esse trabalho e eu acredito muito no poder deste trabalho, mas muito bem feito. Sei. A gente vê muitos médicos, e eu respeito, né? Acredito também no poder dele gerir toda uma clínica.
até pela inteligência deles, né? Nós temos 2 aqui, eu tenho certeza que é uma inteligência fora do comum. Descomunal. Negação, ela tá dando tudo lição para mim. Aprenda, sempre assim, né? Aprenda, doutor. Mas eu acredito também no poder da gestão. Sei. Eu acho que se a gente permitir o médico focar no paciente, a gente consegue alcançar a humanização que os pacientes buscam. Porque quando o médico ele precisa pensar na clínica médica, precisa pensar na equipe dele, precisa pensar na agenda dele, ele vai dividir essa atenção. Quando ele tem uma equipe, uma pessoa que pensa nisso por ele, ele pode focar no paciente. E é desta forma que a gente trabalha lá, o trabalho dele é 100%. Porque ele foca no que verdadeiramente ele foi feito. Deixa o médico ser médico. Exatamente. Ele foca naquilo que ele estudou, naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele foi feito, porque é um dom. É um dom que Deus deu. Esse dom, ele pode aprimorar, ele pode ter mais atenção a isso e deixar uma outra pessoa gerir, que também tem o dom disso. Então, a forma como eu penso é essa. Você tem uma clínica, pensa em alguém que possa fazer esse serviço de gerir. Porque ele vai pensar, esse alguém, né? Vai pensar na agenda, vai pensar na sua equipe, porque o serviço de humanização, ele não é feito só dentro ali do seu consultório. Sim. Pelo contrário, o paciente, ele chega ali, na nossa área principalmente, porque é uma área de emagrecimento, é uma área que as pessoas... Autoestima, lá pra baixo, exato. Né? Eles buscam essa atenção. E buscam já só na parte médica, porque a parte da recepção é muito esquecida. Sei. Então, quando você coloca ali alguém para focar na recepção, focar no atendimento que esse paciente precisa, você pode ofertar para ele o que ele verdadeiramente necessita, que é o carinho, porque as doenças, elas têm a cura, sim, pelo carinho, pelo afeto. Muitos pacientes chegam na obesidade, que é uma doença, exatamente por falta dessa atenção. É verdade. E a gente lá tem isso com muita dedicação. Eu falo que as meninas, elas estão preparadas para atender. É bom ter alguém que pense isso, né? Alguém que coordena. Imagina se o médico tem que pensar tudo isso. Não pensa. É difícil. E não é culpa deles. É muita coisa para pensar. Foi preparado, foi formado para isso. Na faculdade de medicina a gente não tem gestão, tem nada, né? Você não... Eu até brinco dessa área que eu não é meu forte, sou terrível nisso, né, padre? E até o senhor falou mal da indústria farmacêutica, acabei saindo aqui, né? Eu falo o seguinte, se não fosse o empresariado, a nossa saúde... A gente fala mal da indústria. Quem revolucionou a vacina? É verdade. Quem revolucionou os antibióticos, o tratamento de câncer? É uma maravilha, não é? Eles querem lucro, né? É. Mas, assim, a revolução que o capital acaba gerando é muito grande. Então, a gente fica nesse dilema, né? É anjinho ou não, né? Do bem ou do mal. Não é nem um nem outro, né? Tem um meio tempo. E empreendedores, mesma coisa, né? Os hospitais estão cada vez gestão mais profissional, as clínicas, eu mesmo sou terrível de fazer isso, não sei nem dizer o preço para o paciente, mas vai ter que ter alguém que diga, né? É isso, por isso que é importante alguém fazer isso, é verdade. Senão se mantém a clínica e vai falir, né? Então, é uma área... E além do preço, a humanização. O paciente, ele busca isso. É verdade. Né? Graças a Deus, os médicos mudaram muito. Hoje, os médicos levantam para dar atenção para o paciente, um abraço, que antigamente era muito engessado, né? Hoje já se vê muito né? Isso quebrado, assim, não existe mais. Pouco, né? Mas não existe tanto. Antigamente era muito humanizado, o médico era quase o médico da família, depois ficou muito afastado. Hoje voltou. De novo, né? Exato. Eu brinco que nem da igreja, padre. A Bíblia não era em latim, só pouco sabia. A saúde também tinha o latim dela, né? Você nem explicava direito para o paciente. Hoje ele quer saber. Hoje ele quer saber. Ele tem que explicar para o paciente entender o que está acontecendo com ele. Alô, Rodolfo quer matar lá. Olha, deixa eu falar. Edvânia, boa tarde, Rede Vida, assistindo aqui de Natal, Rio Grande do Norte. A Delma agradece a resposta de atenção dos médicos. E a Maria Salomé falou aqui de novo. Aqui, ó, esse programa é muito bom, mas tem muita propaganda. Mas Salomé, nós temos que pagar. A Raílson cobrou um dinheirão para vir aqui hoje. E a gente, como que vai pagar esse pessoal aqui? Ó? Não tem jeito. Atenção, vamos lá. Para encerrar. Hoje, cirurgia inédita faz mulher de 34 anos voltar a andar. Olha, uma mulher britânica que passou a vida inteira deitada, andou pela primeira vez após uma cirurgia pioneira em que os médicos tiveram de unir o crânio e a coluna vertebral do paciente. Melanie Hartshorn, de 34 anos, tinha as duas estruturas separadas devido a uma condição chamada Ehlers-Danlos, que, de acordo com o hospital Albert Einstein, não tem cura e afeta as áreas responsáveis por tentar preencher espaço a áreas do corpo. O que é isso, doutor? Tem algumas doenças, padre. Ela é uma delas que dá uma hipermobilidade. Tem formas mais graves e tem formas mais leves, né? A dela, muito provavelmente, gerou instabilidade crânio-cervical. Então, o paciente não consegue estabilizar.
e a cirurgia é feita justamente para dar essa estabilização. Mas ela as estruturas não uniam aqui e ela não andava? É porque acaba gerando instabilidade. Sim. E aí tem hoje em dia o que está crescendo muito, você vê que ela está com todo um instrumental para isso, né? É essa parte da fusão entre o cérebro e o robô, né? Então, essas armaduras, isso está crescendo muito a possibilidade do paciente que tem estabilidade crâniocervical, mas o sistema nervoso central dela está estável, dela voltar a ter algum tipo de movimentação. Então, mas ela ela não andava e a cirurgia ela foi para unir. Para unir. A gente, aqui no Brasil, tem uma incidência muito alta, especial do Nordeste, um Chiari, que é um problema também na transição crânio-cervical, só que normalmente é assintomático na fase pediátrica. Não sente nada. Aí quando chega aos 40, 50 anos, começa a ter dor cervical, dificuldade para marcha, o paciente começa a ter uma compressão da medula, e aí muitas vezes a gente precisa operar. São doenças genéticas. Como que o senhor falou? Estabilidade crânio-cervical. É a ligação do crânio com a coluna cervical da gente ela é muito móvel. Então, qualquer tipo, por exemplo, acidente de carro, porque um dos locais mais comuns é esse, porque você tem o efeito chicote, acaba fraturando, né? Acidente de moto, né? Todos esses acidentes têm um problema muito grave aqui. E esses pacientes que têm essas anormalidades congênitas aqui da hipermobilização, muitas vezes geram instabilidade. É só essas cirurgias acabam... Interessante. Mas foi na Inglaterra isso aqui, né? Foi na Inglaterra, né? Mas aqui... mas essa operação é feita aqui no Brasil também. É possível. Muitas vezes acontece o seguinte, padre. É anunciado, eu até brinco, né? O que vende muito é a notícia inédita, nunca foi feita, né? Mas assim, existe uma série de cirurgias dessas que são feitas aqui no Brasil que é possível dar essa estabilidade da coluna cervical. Sei. Hoje, o que o Brasil avança muito pouco, apesar do brasileiro ter o Nicoles e outro, que foi um dos pioneiros, né? É essa parte de implantes de chips que tentam comunicar o cérebro com a máquina. Essa é a grande revolução. Como aconteceu com aquele Superman, lembra que teve uma secção da medula, né? A grande revolução na neurocirurgia que hoje está sendo direcionada é isso. Você sabe que o cérebro comunica por circuitaria elétrica. E já é possível, já tem tecnologia para isso, para que a máquina interprete essa comunicação. Já é possível. Do Neuralink lá igualzinho do Neuralink. Elon Musk lá, né? Que até criticaram falando que já tinha sido feito antes. E realmente lembra, é verdade. Já tinha sido feito. Porque já tem essa possibilidade de comunicar. O grande problema é o seguinte, a partir do momento que você vai colocar um chip dentro do cérebro, tem um risco de infecção. Então tem toda uma análise. Aí alguns defendem que é melhor você criar uma forma de interpretar externamente para fazer esses movimentos, outros, como o Neuralink, fazer o implante. Porque tem até a questão bioética, uma série de debates. Mas eu acho que é o futuro da neurocirurgia e da medicina, esses procedimentos. Mais uma rapidinho, obrigado, doutor. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Outra. O que é? A fantasia. Não consigo ver meus filhos em meus pensamentos. Acredito até 6% da população pode experimentar algum tipo de... A fantasia não se traduz, não significa falta de imaginação, mas pode ter efeitos sutis no dia. A fantasia, a pessoa não consegue imaginar? Negar a fantasia, né, no caso. É isso? O A é a negação, né? Então, não fantasiar, não imaginar, não sonhar. E a pessoa não consegue ver isso? 6% não consegue... Experimenta algum grau, não se trata de um distúrbio, falta de, mas tem pessoas que têm isso, né? Eu vivo a vida inteira fantasiando também. Mas olha, padre, no ritmo que nós estamos, né, enquanto sociedade, que o celular desperta e a gente não para em nenhum momento, a gente perdeu até mesmo essa capacidade de descanso, né? Tinha até uma pesquisa interessante que eu li esses dias, na verdade não era uma pesquisa, na verdade era uma pergunta. Qual foi o último filme que você assistiu inteiro sem mexer no celular? E aí eu tava me esforçando para lembrar qual era o último filme que eu tinha assistido inteiro, na verdade. O filme inteiro, é verdade. Então isso para dizer como que a gente está a todo momento ali conectado, fazendo alguma coisa e, consequentemente, se a gente não para, não descansa, não tem o ócio criativo, a gente também... E é engraçado. Estimular a mente, né? E o cérebro, ele é estímulo, né? Se você não dá estímulo... Isso mesmo, porque, por exemplo, quando a gente brincava, né, na infância, era tudo uma fantasia. Que a gente, tudo, né? Brincar de polícia, ladrão, de carrinho, de casinha. Esses dias eu vi uma foto do menino que tinha na areia, assim, ele desenhou uma pista, ele falou, olha, minha pista do Hot Wheels. Ele desenhou na areia, a imaginação. Então, a imaginação, e a gente, né, e essa coisa da imaginação, mas não é doença, não é? É uma doença? Pra você ter ideia, padre, é curioso isso, o cérebro da gente é tão complexo que existem doenças, essa que é a dificuldade, que acabam afetando uma área específica do cérebro. Vou dar exemplo pro senhor que vai ser completamente estranho. Tem pessoas que não reconhecem o rosto. Não reconhece o rosto? Não reconhece o rosto de pessoas.
Então, uma nosognosia é isso. A pessoa tem uma dificuldade de reconhecer especificamente o rosto. Ela não reconhece tudo. Mas o rosto não. Tem um neurologista que é muito famoso, ele até escreveu no New York Times e popularizou, que é Oliver Sacks. Então, ele escreveu um dos livros, O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Então, ele sabe a dificuldade, ele pega o chapéu... Ele enxerga, mas não reconhece. Não conseguia reconhecer. É como o daltônico, não consegue reconhecer a cor, né? Ele tem um outro livro que é super famoso e bem... A Ilha dos Daltônicos. O quanto mudaria a nossa cultura, arte... Isso. Se você não reconhecesse, ele encontrou uma ilha especificamente onde grande parte da população tinha mais forte, né? Eles tinham dificuldade de reconhecer todo tipo de cor. E aí, como era um distúrbio genético dominante, naquela ilha, grande parte da população tinha isso. E a luz incomoda muito ele. Então, os ambientes eram escuros. E essa síndrome, como outras, né, tem alguma área específica do cérebro que está defeituosa, mas muitas vezes, como essa, não prejudica o dia a dia da pessoa. Então, ela está funcional, né, até que alguém comece a descrever. Às vezes, ela nem sabia que existia isso. Nem sabia que existia essa possibilidade de sonhar, de fantasiar, né? Começa do rosto, acha, é míope, não enxerga direito, mas quando vai ver, ela tem essa dificuldade. Acabou o programa, maravilhoso o programa, e a gente aqui, olha, eu queria ficar mais... Essa é a música. Ah, não, essa mesmo. Essa é a música? Essa mesmo. Olha a música. E essa é a nossa enquete. Você preferia morar em casa ou apartamento? Como que é? Em casa ou apartamento? Ah, muito bem. Em casa, maioria esmagadora. Maioria, 81,8% queria morar em casa, 18,2% em apartamento. A próxima enquete vai ser: você gosta ou não de pão de queijo? Ai, meu Deus. Tá bom? Vamos lá, gente. Um queijo branco, um queijo branco. Obrigado, Railson. Railson, muito obrigado. Railson, obrigado. Você segue o Railson no Instagram, @Railson com Y, _. @Railson, no canal do Railson, que é muito bom, @Railson Araújo. Railson Araújo, tá bom? Obrigado. Dr. Júlio Pereira, atenção no Instagram, @NeurocirurgiaBR, e depois no canal do YouTube, youtube.com/neurocirurgiaBR, que é, olha, obrigado, doutor. Dr. Daniel Bratan, você vai seguir ele no @Dr.DanielBratan, dr.danielbratan, acabou a música, que é isso? E no Instagram também do Instituto Bratan, @Instituto Bratan. Você pode entrar em contato com o Instituto, 0 operadora 11 917 52 35 30. Acabou, não vou falar da Ana. Mentira. Cancelada. Tá cancelada aí, ó. Andrea Ribeiro Bratan, aqui, ó. Atenção, no Instagram é @Andrea Ribeiro Bratan. No Instagram é @Instituto Bratan. E o telefone dela é 917 52 35 30. Da consultoria. A consultoria, pode ligar para lá para dar consultoria, pode ligar para lá e fala com a Andrea lá, ó, ela vai arrumar a clínica do doutor aqui. Vamos lá, colocar o doutor para atender lá. Fica com Deus, Deus abençoe. A Lady Jesus King, olha a música que escolhida pro doutor Daniel aqui. Obrigado, a gente volta amanhã, Deus abençoe.